Para o mundo que o Gazeta Esportiva começou! Muito boa noite para você, estamos no ar e hoje temos 3 comentaristas aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele Janela, vamos pro pau. Vamos pro pau, boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, chegamos com bastante informação sobre os bastidores aí das negociações. É hoje? Acho que não. É verdade que você não usa rosa e só usou porque tá sentado aqui? É verdade, quem me conhece tá aí pra provar. É isso Só aí. tem 2 cores que eu não uso. O quê? Batom e... Não, 2 cores. Não, deixa pra lá, segue o programa. calcinha. 2 cores, não roupas. Ah, cores. 2 cores. Eu entendi 2 coisas. 2 cores. Qual é a outra? Não, rosa escuro e rosa claro. Então tá bom. Mas aqui no Gazeta Esportiva ele usa tudo. É o seguinte, daqui a pouquinho tem rodada do Paulistão. A gente vai falar muito sobre o confronto entre Ferroviária e São Paulo e também o Palmeiras que encara o Oeste no Pacaembu. Mas antes a gente vai para Santos, onde o José Paz acompanhou o treinamento do Peixe e ele foi dar uma esticadinha na praia. É isso, Zé. Boa noite. É isso mesmo, Michele. Boa noite para você. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso querido Gazeta Esportiva. Olha só esse visual aqui. Praia do Canal 2, em Santos, aqui na área do nosso amigo Thiago Salazar, pertinho da Praia do Gonzaga. Eu vim para cá, claro, fomos no CT Rei Pelé para acompanhar as movimentações do Santos, mas aí fomos gentilmente expulsos porque o técnico Gesualdo Ferreira queria ter aquele momento de privacidade com os jogadores. Então viemos falar do Santos aqui, direto da Praia do Canal 2, aqui pertinho da Praia do Gonzaga. Hoje a gente teve uma entrevista bem bacana do Eduardo Sacha lá no CT Rei Pelé. Ele falou muita coisa. O Santos joga amanhã contra a Inter de Limeira às 7h15 da noite. Um jogo bastante importante, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Santos, mas agora eu toco a bola para o Alexandre Silvestre, que está lá no Pacaembu, para falar de Palmeiras e Oeste. E aqui no Pacaembu tá um calor danado, o Palmeiras já chegou, já está nos vestiários número 1 do Paulo Machado de Carvalho, privatizado para o jogo das 7h15 contra o Oeste. Luxemburgo vai mexer no time, 4 titulares devem ser poupados. Já eu confirmo as informações de Palmeiras e Oeste no Gazeta Esportiva, Michele. Boa, daqui a pouquinho a gente te chama, Silvestre. Boa noite para você também. E agora eu vou chamar a nossa enquete do dia. A nossa enquete do dia que é para te colocar no jogo, para você vir com a gente. Quem vence hoje no Paulistão? É o Palmeiras? É o São Paulo? Não, é primeira opção. Palmeiras e São Paulo, opção 1. Apenas o Palmeiras, opção 2. Apenas o São Paulo ou nenhum dos dois? Então, são aí 4 opções de enquete, deu para entender? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto para a gente computar direitinho. Hashtag Gazeta Esportiva no nosso Twitter, para aparecer aqui no programa. E o WhatsApp, manda sua mensagem 99479-1633, 99479-1633. Respondendo a enquete, Chico Lang, como que vai ser hoje? Então, vamos lá. Ganha Palmeiras no Paulistão. Palmeiras e São Paulo. Apenas o Palmeiras, apenas o São Paulo ou nenhum dos dois? Apenas o Palmeiras. Acredito que é apenas o Palmeiras, porque o Palmeiras fez mudanças pensadas, né? Daqui a pouco a gente vai comentar e a gente vai ver que o Luxemburgo fez mudanças pensadas. Ao contrário do Diniz, que fez mudanças forçadas. Ele é obrigado a mudar, porque ele tem problemas com jogadores, né? Então eu acho que vai dar Palmeiras, né? Tá certo. Para mim, eu acho que o Chico falou das mudanças do Luxemburgo, são mudanças assim interessantes, a gente vai poder falar sobre elas ainda hoje no Gazeta Esportiva, mas eu acredito em vitória dos dois, Palmeiras e São Paulo, acho que os dois vencem. E aí, Salazar, para você? Eu acho que vai dar Palmeiras e São Paulo por uma diferença técnica que para mim é brutal. Os times do interior mesmo se preparando antes, a diferença técnica pesa demais, a gente viu isso nas primeiras rodadas. Primeiro jogo, ninguém esperando muita coisa dos times grandes e todos venceram bem. Então eu acho que por causa dessa diferença técnica grande, Palmeiras e São Paulo vencem. Se bem que o Mirassol deu um suador no Não, Corinthians. deu, mas já eram fora de casa, uma situação um pouco diferente, o desgaste. O Corinthians teve menos horas do que os outros de intervalo, uma viagem longa de ônibus. Calor. Eu acho que tudo isso aí influenciou e mesmo assim tiveram de suar para empatar. Então, acho que a diferença técnica ainda pesa muito. Bom,
Eu também acho que dá só Palmeiras. Vou com o Chico Lang. Bom, e o Arana, hein? Se dependesse da vontade dele, o destino seria o Corinthians. Mas foi o Atlético Mineiro que repatriou o lateral e o cara chegou com moral. O lateral Guilherme Arana desembarcou em Belo Horizonte e foi recepcionado por muitos torcedores no aeroporto. Até o Homem-Aranha apareceu por lá. Ex-Corinthians e Sevilha, o jogador chega para um contrato que deve ser de 2 anos, com opção de renovação por mais 3 temporadas. O negócio gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Sensação incrível, muito feliz. Agora vou fazer o exame e não vejo a hora de começar a atuar. E por que você escolheu o Galo? Como é que foi essa negociação? Pela conversa, pela disposição que o pessoal da diretoria teve. Então eu estou muito contente, como eu falei, não vejo a hora de começar a jogar e treinar. Arana é o 5º reforço do Galo e chega para disputar vaga com Fábio Santos na lateral esquerda. E aí? Bom, o Arana, ele despontou no Corinthians muito bem. Demorou um pouquinho para se firmar, não é verdade, mas quando se firmou foi muito bem, foi negociado. É mais um desses jogadores que são negociados com o futebol europeu e acabam fracassando, ou por questões de adaptação, ou porque a fase não é boa. O Corinthians tentou, o Atlético agora está trazendo. Assim, a relação custo-benefício, eu não sei se é das melhores, mas o Atlético Mineiro estava mesmo buscando um lateral esquerdo e o Arana acaba se encaixando dentro daquilo, né, que a diretoria do clube imaginava como bom reforço. Eu acho que foi uma derrota para o Corinthians. A derrota para o Corinthians, porque entre o Sid Clay e o Arana, Boa, eu sou mais o Arana, pelo amor de Deus. Eles não tem estão no nem o que mesmo pensar. nível, viu, Chico? Ah, não é mesmo Não nível, é, não. não. O Arana é um jogador de força, chega na linha de fundo, cruza, é corintiano de coração, sei lá. Eu acho que foi uma derrota para o Corinthians, Michele. Foi um chapéu no timão? Não foi um chapéu no timão porque o Corinthians não tentou a contratação do Arana, né? E muito corintiano se pergunta, por que fez tanto esforço pelo Sid Clay e não fez pelo Arana? Porque no ano passado o Corinthians fez de tudo para trazer o Arana, de tudo. Ofereceu valores absurdos que muita gente até achava exagerado por ser um lateral esquerdo. O Corinthians realmente tentou. Duílio fez algo raro, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, foi até a Espanha pessoalmente para trazer o Arana. O Corinthians ofereceu dinheiro. Mais do que ele... O Corinthians ofereceu para comprar mesmo. Exato. Não era nem empréstimo nada. Mas aí o problema foi com o Sevilha. Foi com o Sevilha. O Sevilha fez um jogo muito duro. Cada hora pediu uma coisa. Eu não aceito empréstimo, eu só aceito venda. Aí o Corinthians falou, então eu compro. Então eu quero agora um valor X, então eu pago. Então o Sevilha tentou de todas as formas dificultar, porque a prioridade era deixar o Arana ainda na Europa, mesmo que não fosse usar, mas deixar ele na Europa. Então o Corinthians, depois de fazer de tudo, se esforçar tanto e ouvir tanta recusa do Sevilha, o que aconteceu? Quando chegou esse momento de os caras, realmente não vamos usar o Arana, então vamos negociar, o Corinthians como que diz assim, meu amigo, então agora você procura outro clube, porque eu fiz de tudo e vocês não quiseram negociar. Mas isso é de um antiprofissionalismo impressionante, né? Porque afinal de contas, a ocasião faz o ladrão. Mas sim, Podia até pagar mais barato. Corinthians com o Sevilha. Mas eu acho que não é só isso, gente. Tem um outro detalhe que a gente não pode descartar. O Sid Clay trabalhou lá com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes pediu o Sid Clay. Exato. Só que então a questão é o do jogador Arana de confiança. Sim, então, isso. Não é só biquinho, porque o Sevilha tem também uma opção. Existia uma lista do Thiago Nunes. O Thiago Nunes não pediu o Arana, pediu o Sid Clay. Não pediu o Sid Clay. Mas aí é a hora da diretoria intervir e falar assim, não, nós vamos querer o Arana. Por isso que eu falo, não foi chapéu, porque o Corinthians dessa vez não foi atrás do Arana. Se você contrata uma pessoa para fazer um trabalho, vai encampar uma nova filosofia, você tem que trazer as pessoas as quais ele confia que realmente tem uma curiosidade. E você vê que como o destino é irônico. Você vê que quem está jogando é o Piton. E quem vai ser o titular esse ano aqui, pelo que a gente está percebendo, é o Piton. Mas não era o programado, né? Não era programado. Está acontecendo porque o Sid Clay veio acima do peso, está correndo atrás. Não era essa a ideia inicial. A ideia inicial era começar com o Piton no banco. E aí o Sid Clay deu brecha, o menino está indo bem, não sei você vai sair do Bom, time. e agora tem uma outra novela que está rolando aí, que é a novela Rony no Corinthians ou não. Primeiro, Salazar, como que tá esse capítulo hoje, que hoje parece que não tem muitas novidades, mas assim, amanhã já pode ter uma coisa muito A propósito, séria. antes do Salazar falar, devo dizer, que novela enfadonha. Ai, chato, né? O muito, o Corinthians vai mesmo, tomar outro não chapéu. novela, Mas o Michael, o Corinthians tomou um chapéu.
O Arana, o Corinthians tomou um chapéu que você fala que não foi chapéu. Não foi chapéu porque não brigou pelo jogador. Não brigou Nem pelo Mas jogador. é o que o Chico falou, incompetência, então. E sobre o Michael, ele fez uma proposta, o Flamengo cobriu. Mas faz parte. A questão do Rony é a seguinte, não teve muita atualização, porque, como a gente noticiou na sexta-feira, o Petralha internou. O Petralha internou, estava com um curativo que o organismo dele absorveu, me explicaram tudo lá. E o que aconteceu? Ele internou, então deram uma segurada. O Corinthians segue atrás da grana. Não é o Corinthians. Mas não tinha conseguido já o dinheiro? Não, A gente falou que tinha a novidade aí a minha informação o Luizinho Piracicaba, intermediário do Corinthians nessa questão, quem está tratando direto com o Atlético Paranaense para o Corinthians, está na Europa atrás de dinheiro. O Corinthians buscou essa grana em 4 frentes lá na Europa. Em uma frente, conseguiu boa parte da grana. O que passaram para mim, falta um pouco, Salazar. Como falta foi, um pouco, assim, falta atrás de dinheiro ali na Europa? algo menos de 2 milhões de reais. De euros, desculpa. Mas falta um pouco, falta o Corinthians inteirar. A proposta para ser feita, o Corinthians tem que ter a grana, tem que ter a garantia dada ao investidor para fazer a proposta. E o que chegou para mim? O Corinthians ainda não conseguiu a grana toda, mas falta pouco. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Que dá Tendo essa grana... uns 30 milhões de reais, mais ou menos? Por aí, Está uns 5 reais? 37, Nossa, então o euro está tudo... Mas, Então, Michele, se o Corinthians conseguir essa grana, põe a proposta na mesa. O que está irritando muito o palmeirense o Palmeiras está esperando, porque a proposta do Palmeiras já está na mesa. Acho que ele não quer ir pro E aí Palmeiras. eu conversei com uma pessoa hoje que me disse o seguinte: Salazar, sabe o que eu acho? Que eu falei assim, o Petralha está enrolando os palmeirenses, hein? Ele falou assim, sabe o que eu acho? Que o Petralha está enrolando os dois para conseguir mais dinheiro, só que como ele está perdendo muito titular do time, ele pode querer agora, de repente, propor uma renovação para o Rony. E aí, informação. O Rony não renova com o Atlético Paranaense. Não renova. Por causa da divergência e da briga interna entre eles, já me avisaram, pode vir a grana que for, que o Rony não joga mais pelo Atlético Paranaense. Nem que ele fique afastado até dezembro para assinar um pré-contrato e sair de graça, mas a birra lá ficou forte. Dá crédito, hein, pessoal? Dá crédito tem para outras nós. duas questões, né? Uma que é o próprio... A internação do Petralha esfria qualquer negociação, né? Independentemente da vontade dos clubes. Por o Corinthians foi ótimo. Por o Corinthians foi ótimo. E segundo ponto, também tem o imbróglio do Rony com a justiça. Né? Do clube japonês, mas os departamentos jurídicos entendem que essa situação não afeta. Por isso que Corinthians, Palmeiras, todo mundo está confiante que isso não é problema. Não, sim, mas para o Atlético ele vai ter que desembolsar um valor de qualquer maneira. Independentemente da venda, do quanto vender, para quem for. Se o Atlético perder a causa, vai ter que pagar. Vem cá, então eu acho que esse valor tem muito a ver também com aquilo que o Atlético pode vir a ter que pagar para o clube japonês. Que é algo, a ação está em torno de, para falar em reais, 42 milhões de reais. Só que tem uma coisa, são 10 milhões de dólares. O Corinthians, daqui a pouco o Salazar fala, pode perder o Pedrinho. Pode. Daqui a pouco ele tem a informação disso, né? Daqui a pouco. Está no VT. Então vamos ver isso. Vamos ver isso. Está no VT. Tem então, o VT. mas aí que deixa o Chico falar e o que ele vem? O Rony vem no lugar do Pedrinho também, porque o Pedrinho, entendeu? Está de saída. Está de saída. Não que eles tenham a mesma posição, mas é um cara, você perde um ídolo, você traz um outro. Agora vem cá, ontem quem foi que foi comprado por quase o valor do Rony, o que a gente falou aqui, que ele valia tipo 10, o Rony metade do Rony é aquilo que a gente falou. Estava falando da questão da contratação do Gabigol, que o Flamengo pagou 16 milhões de euros. Euros. Não, foi euros? Euro. O Rony também 16 milhões de euros. O Rony está 6. Metade, o Rony é 12. Metade. 50% O Rony é 12 milhões de euros. Quem você prefere, Chicão? Um Gabigol, 16 milhões de euros, ou o Rony, 12 milhões de euros? Eu sei, mas só metade, né? O Gabigol com óculos escuros, eu prefiro. Mas o Inter não vai negociar por metade. O Atlético topa quando você vai fazer a conversão. Mas pagar 6 milhões de euros no Rony? Para! Mas hoje é o valor Mas essa aí é a carência do mercado. Você acha que ele vale 6 milhões de euros? Não, eu acho que você pagaria? Não é mais questão de mercado. Quanto o Flamengo pagou pelo Michael? Se é um jogador de características semelhantes. Você tem o Michael, você tem o Rony, o Dudu, quem mais vale, você tem na posição ali? Não, eu acho o seguinte, que é dinheiro, mas indo na contramão de todo mundo, eu acho o Rony um bom jogador. Ah, então ele acha. Eu acho então um bom pode jogador. pagar. Se o Chico Lang acha, pode pagar. É o seguinte, o Corinthians fechou o treinamento de hoje. Fechou. A atividade foi a última antes do jogo de amanhã contra a Ponte Preta em Campinas. Jogo difícil, porque às vezes o Corinthians perde lá. Essa partida será o começo de uma longa maratona dos comandados de Thiago Nunes. Amanhã o Corinthians começa uma sequência de jogos bastante importante. Desafios que já colocam à prova o trabalho do Thiago Nunes.
A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o jogo de quinta-feira contra a Ponte lá é um jogo encardido, né? É um jogo complicado, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá dentro, né? Logo em seguida temos um clássico, né? E aí já vem a estreia na pré-Libertadores. Para a torcida, essa sequência pode até ser perigosa, mas para os jogadores, nem tanto. Jogos decisivos logo de cara podem deixar o time mais cascudo, até mesmo antes do esperado. Você vai crescer jogando contra equipes de alto nível, né? Então esses jogos vão fazer você melhorar, vão fazer você corrigir, vai fazer você passar por situações às vezes que você não passaria. Essa sequência para nós está sendo importante, né, para que a gente consiga crescer e chegar forte nesses jogos decisivos. Nessa quarta-feira, o noticiário do Timão esquentou por conta de uma possível negociação de Pedrinho com o futebol alemão. O Corinthians já teria uma proposta na mesa, porém com valores abaixo do esperado. A janela europeia fecha nesta sexta-feira. E o meia Jadson usou a rede social para se despedir do clube. Foram 5 temporadas e 5 títulos. O jogador disse que a saída não foi do jeito que gostaria. Jadson está muito perto de assinar com o Coritiba. Eu gostaria de começar falando do Jadson, essa postagem que ele fez Deu nas saudade, redes sociais. né? Deu saudade. Ele fala que não foi como ele gostaria. Eu acho que faz sentido, né? Tanto ele para o Ralf, a maneira como eles foram desligados do clube, eu acho que não foi uma maneira muito, digamos assim... Elegante por tudo que eles fizeram, né? O Ralf é um super campeão, o Jadson também, ele teve participação importante. Embora a temporada passada ele não tenha ido bem, o que ele ajudou o Corinthians em conquistas importantes em 2015, em 2017 também, eu acho que merecia um outro tratamento. De qualquer forma, o Corinthians está se reformulando e aí entra essa questão do Pedrinho. O Corinthians há muito tempo queria vender o Pedrinho, essa é a realidade. Só que a proposta nunca chegava. Chegou. E agora chegou, né, Salazar? Eu só queria falar uma coisinha antes do Jadson, que eu achei que é legal, que ele falou assim, ó, venci, perdi, amadureci e fiquei extremamente feliz. Jamais esquecerei tudo o que vivenciei e aprendi nessa casa. Acredito que contribuí para a maravilhosa história do Esporte Clube Corinthians Paulista. De coração, obrigado por tudo. Essa é a palavra do Jadson, que fiquei emocionado ao ler essa cartinha, uma cartinha de despedida, né? No nosso tempo era uma cartinha de despedida, né? Um bilhete de despedida. Um bilhetezinho, né? E ele fez na rede social dele. Obrigado, Jadson. Vai com Deus. Bom, é o seguinte, de ontem para hoje o noticiário do Flamengo foi intenso. Não, tem o Pedrinho. Fala do Pedrinho. Pedrinho na Alemanha. Eu ia falar pro Flamengo, mas fala do Pedrinho. Daqui a pouco deixa a gente o fala Flamengo do pra Flamengo, lá. mas tem notícia. Tem notícia bomba? Tem notícia do Pedrinho. Nossos amigos do Globoesporte.com publicaram que o Pedrinho pode ser vendido a qualquer momento, porque tem uma proposta do Borussia e tal. Fui atrás aqui e a informação que eu trago agora é o seguinte. O presidente André Sanches, ele está em Portugal, tá? Para tentar bater o martelo. O Pedrinho tem proposta do Borussia Dortmund da Alemanha e do Benfica de Portugal. E o que acabaram de me mandar aqui é o seguinte. O Pedrinho está muito perto de ser vendido para o Benfica por 25 milhões de euros. Vai. É bom. Tá? Não é uma certeza, porque é o seguinte... O Corinthians já tinha lá atrás, isso há meses, proposta de 10, de 15 milhões de euros. E a todo momento, quando eu conversava com o Duílio, com o pessoal do Corinthians, falava, não, por isso a gente não vende. E aí, recentemente... Por 25 milhões de euros não vende? Por 15. E aí, recentemente, uma pessoa do Corinthians falou assim para mim, se chegar a 20, por aí, a gente conversa. E é difícil, até uma curiosidade aqui, que me passaram. É difícil, sabe por quê? O Pedrinho é muito importante para o time e tudo mais, mas o Pedrinho não é um cara de muitos gols e muitas assistências. Ele participa muito das jogadas de gol, mas o número de gols e assistências não é tão grande. E ele falou, e na hora de negociar os caras vêm com isso. Número de gol e número de assistência. Eu falei, pô, mas ele é um cara importante, é o camisa 10 da seleção lá, e mesmo sem um gol ele é importante. O pessoal, mas Salazar, é complicado, na hora de negociar os caras vêm. Pô, mas tem volante que tem mais gol e assistência que ele. Só que ele está valorizado. E aí a informação que chegou aqui para mim. Os portugueses do Benfica devem colocar na mesa, ainda não colocaram, mas devem colocar na mesa uma proposta
de 25 milhões de euros. A proposta do Borussia é de... O que eu recebi é que não chegava a 20. Não chegava. E aí, é que estava em reais, estava mais ou menos... Agora os caras sabem que vai chegar a 20 milhões, tá bom, vão baixar para 20. E aí, o Corinthians tem 70% dos direitos de Pedrinho. Então, 70% vai para o Corinthians que está precisando de grana. Tá uma história aí muito perto de ser concretizada. Até porque está devendo aí parcela do... Bruno Mendes. Do Bruno Mendes. Falta a última parcela, acabou atrasando. A questão do Pedrinho tem duas coisas que a gente tem que destacar. Por isso que o clube quer tanto, apesar de desfalcar o time no dia a dia, que vai fazer parte da seleção olímpica. Por quê? Porque é uma vitrine, não adianta. O futebol europeu acaba vendo um jogador que está lá. A passagem por ali na seleção, conta, né? Conta, claro que conta e valoriza o jogador. E outra questão também é que o Pedrinho, os números não ajudam muito, porque o Pedrinho realmente também não vinha jogando com o Fábio Carille na posição mais adequada. Dele, né? Dele. Tinha que jogar pelos lados e não era dele. Queria até saber a opinião de vocês. A minha informação... e inclusive a informação do Jonas Campos também, a gente ouviu lá no Corinthians, é que o Thiago Nunes entende que o Pedrinho pode fazer as 3. Isso. E aí, todo mundo sabe como é que o Pedrinho joga na ponta direita e no meio, mas na ponta esquerda ele nunca jogou, e para o Thiago Nunes ele poderia jogar por ali. E aí o Chico falou sobre se o Pedrinho sair, aí que o Corinthians vai precisar mesmo do Rony, né? E talvez por isso o Thiago Nunes em todas as entrevistas tem falado que não só que ele gostaria até de ter dois jogadores nessa posição, talvez sabendo que o Pedrinho... estava de saída, porque se ele perde também o Pedrinho, vem o Rony, vai continuar faltando um. Verdade, e Pedrinho, vai continuar faltando um. Vou te dar agora a dica, hein? Fecha aqui, fecha em mim. Se chegar proposta do Benfica e do Borussia Dortmund, vai pro Benfica. Porque é Portugal, você vai se adaptar mais fácil, não é, Chicão? É verdade. É muito mais fácil, até porque a gente já conhece o Pedrinho, conhece o jeito dele. Não vai logo de cara para a Alemanha. Porque aí vai acontecer aquilo, o cara não começa a jogar bem, não se dá bem com a comida, não se dá bem com o povo. Vai para Portugal, se adapta e depois você vai para onde você quiser. Aprende inglês, aprende alemão e depois vai. Primeiro vai para Portugal, beleza? Porque são poucos os que se deram bem lá. O Paulo Sérgio, né? Que se deu muito bem na Alemanha. Jorginho se deu bem. O Zé Roberto. O Everton jogou no Corinthians, se deu bem. O Dunga, mas não é fácil não. Você lê o livro do Zé Roberto, você vê o que ele sofreu lá. O Dunga jogou bem. Galera, de ontem para hoje, agora sim, vão deixar eu falar do Flamengo, foi intenso lá no Mengão. Chegada de uns, saída de outros, renovação de contrato, enfim. A gente fez um compilado de tudo que rolou por lá nessas últimas 24 horas, veja aí. O Flamengo chegou com tudo em 2020, ainda mais agora que Gabigol permanece no clube. Agora vai ser mais alguns anos, então agradecer muito a toda a nação, o Bruno Nega também, muito feliz por estar aqui, por voltar à nossa casa. Estava com saudade e espero que sejam anos maravilhosos, que a gente possa marcar mais o nosso nome na história. Quem também acertou com o rubro-negro carioca foi Léo Pereira, que já mandou um recado para a nação. Fala nação, aqui é o Léo Pereira, agora eu faço parte do Mengão, me aguarda, estou chegando. Enquanto uns estão chegando, outros estão saindo. Estou aqui hoje para despedir, ¿no? Esses 6 meses incríveis que nós fizemos juntos. Fizemos história, conseguimos fazer muitas coisas muito grandes aqui para o Flamengo. Vocês ganharam um torcedor mais para o resto da minha vida. Meu coração fica rubro-negro. Quem também renovou com o Mengão foi Bruno Henrique, sempre com bom humor. Como você se sente? Eu me sinto em outro patamar. Muito dinheiro no bolso faz isso, né, Celso? Deixa o cara feliz, alegre, contente, cantando à toa. Você não vai falar da impostação de voz do Bruno Henrique, não? Não, mas... Você só vai reclamar do Gabigol? Não vou reclamar, aquele foi só um canto, né? Mas de repente ele está com dinheiro, ele está com dinheirinho agora para pagar umas aulinhas de canto também, né? Dá um up, né? Assim, só para quem está pegando o bonde andando, é que ontem eu falei da gravação do Gabigol e eu acho que o jogador de futebol deveria se preocupar mais com a formação vocal, com expressão, com comunicação. Isso gira dinheiro. Então eles fazem um trabalho de marketing que o cara tem que ir lá falar com a alma e ele de repente está assim: quebramos barreiras, somos fortes. Põe a alma nisso. Sem vida, né? Sem vida. Tem informação quente de bastidor. Agora, atenção, avisa os amigos, preste atenção, saia do celular.
Tiago Salazar. Informação do Pablo Mari. O Pablo Mari, você viu muito, ele fechou com o Arsenal, tudo bem, agora já está concretizado, mas ficou muito perto dessa negociação melar, mesmo depois do Mari viajar para Londres. Por quê? Informação que a gente revelou no site da Gazeta Esportiva com exclusividade. O Flamengo, desde o começo, pretendia vender o Pablo Mari. E o que acontece? A proposta do Arsenal chegou por empréstimo. O Arsenal ofereceu 4 milhões de euros, mais 2 milhões por metas alcançadas por Pablo Mari. Se ele jogasse o número de jogos lá, mais 1 milhão. Mais um número de jogos superior, mais 1 milhão. Então seria um empréstimo de 6 meses que podia chegar até 6 milhões de euros. Surreal, por um empréstimo de 6 meses. Só que teria uma cláusula lá de obrigatoriedade de compra em julho por mais 4 milhões de euros. Então a coisa podia chegar a 10 milhões de euros. Vale? A questão é que o Flamengo falou, não, então manda ele voltar porque eu quero vender os direitos. E o Arsenal tinha até ontem, né, para resolver a questão por causa da janela e tudo mais. E eles chegaram num acordo de empréstimo, o Flamengo cedeu, só que cedeu por quê? Porque aumentou o valor. Foi para 5 milhões com opção de compra e essa opção de compra pode chegar a 7, 8 milhões de euros. Então, no final das contas... Empréstimo por 5 milhões de euros, pelo amor de Deus. Sabe por que é a confiança de que o Pablo Mari vai dar certo? O Arsenal, apesar de ter receio, o cara que vem do Brasil, eu tenho medo de comprar agora, é a questão dele ser espanhol. Se ele não fosse espanhol, quem me falou assim, se ele não fosse espanhol, o Arsenal não toparia esse acordo. Mas há uma confiança, por ele já ser europeu, de que não vai sofrer com adaptação. E fora que eu acho que ele não tira lugar no time, por ser europeu, não. Isso tira, né? Não tira. Não. A questão do passaporte... Não, ele é europeu. Então, ele é europeu, mas aí pode. Não tira lugar de outro estrangeiro. E há um otimismo pela adaptação. É um cara europeu já. E aí o Flamengo, eu não sei o que... E o Flamengo conseguiu um baita negócio. Eu não sei também o que vai acontecer no futuro. É muito dinheiro que o Flamengo está movimentando. Tanto que emprestou aí o Pablo Mari por quase cerca por 5 agora, que pode subir com as metas. E já contratou o Gustavo Henrique. O Léo agora por 6. O Léo Pereira por 6 milhões de euros, essa informação. Nossa, de onde vem esse dinheiro todo? Não, se você pegar, se você pegar Vinícius Júnior... Eles não estão mais pagando dívida. Por que os outros times não têm? Os outros pagam. Mas não é só isso, gente. Faz uma conta rápida aqui, olha. Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, só essas vendas aqui, isso dá quase 100 milhões de reais. 100 milhões de euros. Mas o que pesa é que o Flamengo ficou algumas temporadas sem ser campeão de títulos importantes, também ganhou o Carioca, e ficou pagando as contas. E agora acabou de pagar as contas. Claro, tem conta, tem dívida, claro que tem. Mas pagou o grosso ali, é a grana que todo mundo recebe, só que eles têm agora para investir. Agora é hora de descer a serra e ir de novo lá para Santos novamente com José Paz. Zé Paz, e você presenciou aquela briga, aquela discussão do Gesualdo com um outro jornalista. Como que foi aquilo lá? Isso. É isso aí, Michele. Foi uma briga bastante intensa entre jornalistas e o técnico Gesualdo Ferreira. A gente sabe que tem havido aí muita comparação entre o trabalho do Gesualdo e o trabalho do Sampaoli, que foi um trabalho de muito sucesso no Santos no ano passado. Então, todo mundo quer que o português repita esse sucesso agora em 2020. Falando aí da partida de amanhã contra a Inter de Limeira, 7h15, aqui na Vila Belmiro, o Gesualdo não vai ter 5 jogadores que estão ou no departamento médico ou no departamento de transição. São eles o Felipe Aguilar, o Lucas Veríssimo, também o Arthur Gomes, o Marinho e o Madison. O Soteldo está com a seleção da Venezuela, a seleção sub-23 na disputa do pré-olímpico lá da Colômbia, também não joga, claro, está lá na Colômbia com a seleção da Venezuela. Hoje a gente teve uma entrevista coletiva do Eduardo Sacha e ele falou justamente aí sobre essa briga que tem havido entre o Gesualdo e os jornalistas de uma maneira geral. Não da briga em si, mas sim sobre as comparações entre Sampaoli e Gesualdo, os trabalhos aí dos dois técnicos, e o Eduardo Sacha defendeu o português. Vamos dar uma olhadinha aí num trechinho da entrevista coletiva do Eduardo Sacha. Mudar de uma hora para outra não é tão simples assim, não é tão fácil, custa um tempo, as ideias são diferentes e a gente estava acostumado com uma ideia e vai ter que mudar aos poucos, porque é assim que o novo treinador pensa. Ele tenta passar a ideia para a gente durante o treinamento, mas infelizmente a gente tem pouco tempo de preparação para poder captar o mais rápido possível a ideia que ele tem para o nosso time, que nem a gente jogou segunda-feira e amanhã já tem um jogo. Então,
realmente fica difícil. Tanto para ele mostrar a ideia que ele pensa e tanto para nós para assimilar. Por a gente estar acostumado, sim, com uma ideia diferente. Então, acho que é ter paciência, ter calma. Isso leva um tempo, como foi o ano passado também. Do Eduardo Sacha, a gente recebeu uma informação aqui da assessoria de imprensa do Santos que o Arthur Gomes passou por exame nesta quarta-feira. Ele teve constatado aí um estiramento de grau 1 no músculo posterior da coxa, está fazendo fisioterapia, vai ser reavaliado diariamente para então voltar aí ativa, defender a equipe do Santos nesse Campeonato Paulista de 2020. Eu vou deixar aqui agora o microfone com o meu assistente Urande Campos, porque já que eu tô na praia, né, Mi? Vamos subir essa audiência, eu vou lá pro mar, dar um tibum, tá? Tchau. Não tira a roupa, que isso? Zé Paz. Não. Zé Paz. Não. Zé Paz, volta aqui. Esses paulistanos, quando desce a serra, Cara, quando fica vem assim, a praia, tá lá, volta, Zé Paz. Volte aqui, meu filho, porque você tem que trabalhar, meu amigo. Não tem pergunta pra você, meu velho? Tem pergunta pra você, você tá todo felizão aí? Tá felizão. Agora o que a gente quer saber é o seguinte, o clima envolvendo o Gesualdo em Santos. Deu para averiguar, perceber como é que está esse clima? Ele está contando com o apoio da torcida, assim como contou São Paulo no passado? José Paz. Na verdade, Celso, ele tem muito prestígio ainda com a torcida, mas a gente sabe que o São Paulo fez um trabalho excelente no ano passado. Então, essas comparações, elas são naturais. Como o São Paulo foi muito bem com um elenco que não era tido aí como um dos melhores do Brasil, claro que todo mundo quer que o Gesualdo repita essa fórmula. Ele tá bem sisudo nos treinamentos, viu, Celso? Ele vem com a cara bem fechada, até quando vê a imprensa ele dá aquela desviadinha ali, mas eu acho que é um pouco ainda de charminho, ele tá conhecendo como funciona a imprensa aqui do Brasil, que é diferente, claro, lá da imprensa da Europa, então eu acho que ele está se acostumando ainda ao nosso jeito brasileiro aqui, viu, Celso? Zé, deixa eu te fazer uma pergunta então. Eu tenho informação de que o São Paulo, apesar de ele tinha muita moral com a torcida, porque o time estava dando resultado, né? Mas a minha informação é de que internamente o São Paulo não era uma pessoa querida dentro do Santos. As pessoas que trabalhavam no Santos não falavam bem de São Paulo. Que ele era aquele cara que entrava, não falava com ninguém, né? Até ficava todo mundo falando, olha como ele é legal porque ele anda de bicicleta. Nunca tal. deu bom dia, mas o não pessoal sabia falou, disso. lá dentro ninguém gostava de trabalhar com o São Paulo. Com o Gesualdo, pessoal, o que te passaram aí desse feedback? É um cara mais gente boa e tal? Fora a torcida, lá dentro do Santos mesmo, como é que tá o clima para ele? Olha, o que o Eduardo Sacha passou pra gente hoje na entrevista coletiva é que o Gesualdo é um cara super bacana, ele sempre conversa com os jogadores, até com o próprio Eduardo Sacha. O que a gente ficou sabendo hoje na entrevista coletiva é o seguinte, o Eduardo Sacha vinha jogando numa posição que não era dele no início desse ano, no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Ele conversou com o Gesualdo, explicou pra ele que ele preferia jogar como ele estava jogando no ano passado com o Sampaoli. O Gesualdo então atendeu um pedido do Sacha e o Sacha tá se sentindo melhor em campo no Santos. Então a gente, pelo que eu tô sentindo, é um cara bom de papo, um cara bom de grupo que está conquistando os jogadores aos pouquinhos. Então todo mundo aí dando um voto de confiança para o Gesualdo nesse início de trabalho, pelo menos os jogadores de uma maneira geral, foi o que o Sacha passou para a gente hoje aqui, viu, Salazar? Arrasou, José Paz. O que eu queria perguntar para o Zé é o seguinte, você acha que depois dessa entrevista do Sacha e da defesa do Salazar, né, aliás, do presidente, o José Carlos Pérez, do próprio Gesualdo, você acha que já existe um complô entre eles lá para fechar com o Gesualdo? Me parece isso, ou não, Zé? Olha, Chico, eu não sei se é um complô, não sei como definir exatamente o que estava rolando com o Sampaoli. Mas o que eu vejo é que o Gesualdo Ferreira, ele tem sim ainda aí o grupo nas mãos. São só 2 jogos à frente do Santos. Ele mesmo vem dizendo que ainda é muito pouco para dar aquela intensidade que o Sampaoli vinha dando no ano passado. Eu prefiro dar um voto de confiança para o Gesualdo. Eu acho que ele é um cara bacana, eu já participei de algumas coletivas com ele. Como eu disse, eu acho que ele faz um pouquinho de charme. Teve uma coletiva que a gente participou que ele chegou dizendo o seguinte, não, só vou ficar 7 minutos e vou embora. Então é um cara que gosta desse tete-a-tete com a imprensa. Inclusive a gente estava numa coletiva um outro dia, ele disse para uma menina que não tinha feito pergunta, mas você não vai perguntar? Não vai falar nada? Vai ficar quietinha? Então é um cara de fino trato, um cara europeu. Eu acho que ele vai dar certo no Santos, mas tem que dar tempo pro cara, né, Chicão?
Tá certo, então. Obrigada, José Paz. Agora sim você pode ir lá, dar o seu mergulho e volta pra cá, beleza? Calça jeans, bem paulistano mesmo, indo pra minha terra, de calça jeans na praia. Agora, vai lá, Zé, vai lá. Bom descanso, lindo, bom descanso. O Gesualdo pode ser elegante e tudo, mas ele também tem que ter uma paciência de Jó, né? Tem que ter. Uma paciência de Jó. Poxa vida, não cabe comparação com o Sampaoli em 2 jogos. Na boa, acabou de assumir time, não dá para por isso que comparar. eu perguntei ainda do mais clima depois, lá, porque ainda eu acho mais, que falar de campo e ainda não mais dá. depois que você perde 3 jogadores da linha de defesa, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, o próprio Jorge. Você perde seus 2 principais jogadores de ataque, que é o Soteldo e o Marinho. Mas a torcida não quer nem saber. Mas não é torcida torcida, mas aí a gente está resultado, falando de pressiona. colegas jornalistas também que tem um papel importante. Será que ele entrou de roupa tem que no mar? Eu só perguntar. penso nisso. Tem que perguntar. E agora a gente vai para Pacaembu? É isso, diretor? Vamos para Pacaembu? Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Oeste se enfrentando pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Cadê o Silvestre? Já temos as escalações dos times, Silvestre? Temos sim, Michele, muito calor. Esse Pacaembu tá uma sauna, minha filha. Camisa molhada, eu tô transpirando. Já saí lá dos vestiários, trouxe as escalações aqui comigo. A do Palmeiras tá na mente. O Palmeiras vai ter mesmo aquelas mudanças que nós adiantávamos já desde ontem no Gazeta Esportiva. São 4 titulares poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, tá? Entre eles, vamos a eles, né? O Felipe Melo, então vai jogar o Luan na vaga do Felipe Melo. Aí no meio de campo vai entrar no lugar do menino, do Gabriel Menino, o Zé Rafael, para formar dupla com o Ramires. E temos ainda algumas outras alterações aqui que eu acabei me perdendo, meu filho, minha filha. Na do Dudu joga o Scarpa e na do Luiz Adriano, o William Bigode. Gustavo Scarpa falou com a nossa reportagem na chegada do Palmeiras por volta das 6 da tarde aqui no Pacaembu para esse jogo contra o Oeste de Itápolis. Vamos dar uma olhadinha aí no que disse Gustavo Scarpa, titular hoje na vaga do Dudu, numa das pontas do gramado. Fala, Scarpa. Perdi acho que uma semana, né, de treino e tal, mas eu, graças a Deus, com a ajuda dos profissionais do Palmeiras, eu consegui em pouco tempo ganhar condicionamento físico. Já passei por momentos piores, né, com alguns anos atrás, e consegui fisicamente melhorar, então quanto a isso é tranquilo, é aproveitar mesmo a oportunidade. E Scarpa, nessa briga por posição, agora você tanto faz ataque na do Dudu, um pouquinho mais atrás recuado Armando, você já conversou com o Lucha sobre isso? Na verdade eu não tenho preferência, né, e a briga por posição aqui no Palmeiras é de muito respeito. Todos os jogadores da minha posição me respeitaram quando eu estava no meu momento e eles não estavam jogando. E vai ser da mesma forma comigo, sempre respeitando o espaço, o tempo dos companheiros. Vou tentar ganhar a posição, dando o meu melhor dentro de campo, e é isso. Bom, os times já estão aquecendo aqui no gramado. O jogo começa às 7h15. Palmeiras de Everton, Marcos Rocha. No lugar do Felipe Melo, Luan, Gustavo Gomes e o Vitor Luiz. Meio campo com Zé Rafael, Ramires e o Lucas Lima. Na frente, Gustavo Scarpa, que falou com a nossa reportagem na chegada, Veron na outra ponta e William Bigode de centroavante. A equipe do Oeste, que não é de Itápolis, agora é de Barueri, do professor Renan Freitas, com Kaique França, goleiro do Corinthians, está por aqui. É o goleiro do Oeste, Éder, Sidmar, Bruno Bispo e Alisson, Matheus Jussa, Mantuan e Mazinho, o Messi Black, jogador experiente, na frente Roberto, João Paulo e Marlon Michele. Beleza, Alexandre Silvestre. É curioso aí que o Silvestre falou uns 3 ou 4 jogadores do Corinthians, né? A gente tem o Oeste aí, lembra? Uma época foi o Bragantino, agora o Oeste é praticamente uma sucursal do Corinthians, quase um Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Quem é que tá do Corinthians lá? Eu vou lembrar todos de cabeça que ele falou, mas Mantuan é do Corinthians, o João Paulo é do Corinthians, o Kaique França é do Corinthians, muito bom. Mais um lá que ele falou. Mas eu acho... Fora os que estão no banco. Mas isso é importante porque são jogadores que fazem parte do clube, pertencem ao clube e de repente dá rodagem também para eles num time menor, a responsabilidade, de repente voltam melhores. Silvestre, eu quero saber de Silva. Isso, faz pergunta, Chicão. Eu quero saber do Silva o seguinte, o Felipe Melo teria reclamado de ter saído do time ou não? Corre esse boato nos bastidores. Não, que eu saiba não, Chico. O Luxemburgo deixou bem claro
na TV Palmeiras, e eu ontem acompanhando ao treinamento também observei o sistema de rodízio. Ele vai preservar de 30% a 40%. Por que o Felipe Melo? Porque ele teria se queixado de um desconforto na panturrilha, ok? O Luiz Adriano, jogador que teve muitos problemas no ano passado, por isso está sendo poupado, nem no banco fica. O Dudu costuma jogar todas, não precisa queimar o Dudu agora, tem jogos importantes no mês que vem, Libertadores, as decisões do Campeonato Paulista. E o único titular que não vai jogar e que está no banco é o Gabriel Menino, que tem agradado bastante ao treinador, e vai sair também para o Zé Rafael jogar um pouquinho como segundo volante. O Luxemburgo quer testar o Zé Rafael ao lado do Ramírez por uma eventualidade no futuro. Essa é a informação que eu tenho. Desconheço esse tipo de polêmica de bastidor. A propósito, você tocou num ponto interessante, que é o Zé Rafael, a opção como volante. O Luxemburgo não é a primeira vez que ele faz isso, ele recuou o Rincon para jogar como volante. Eu acho isso ótimo. E os números do Zé Rafael são bons também no desarme. É um dos jogadores de meio campo que mais desarmam no Palmeiras. Então pode ser, de repente, um teste que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo, um trunfo, para tornar o time ainda mais ofensivo e aproveitar o Zé Rafael que está fora do time, e agora ele pode achando o lugar para jogar. Pergunta para o Silvestre. Então, eu vou perguntar justamente isso. Você entende, pelo que você tem acompanhado, que são boas as chances, de repente, o Zé Rafael ganhar uma posição no time titular, jogando como segundo volante? Ele está brigando também por essa posição, Celso. Nesse momento é difícil tirar o Gabriel Menino do time. O Luxemburgo está super satisfeito, mas é uma opção. O Zé Rafael pode jogar na beirada, mas ele pode jogar também um pouco mais recuado. Foi assim, por exemplo, na estreia do Palmeiras. O Zé Rafael entrou no segundo tempo, lá em Itu, e com a entrada do Zé Rafael jogando muito mais solto, ele fez gol e deu assistência. Eu compararia esse momento do Zé Rafael sob os cuidados do Luxemburgo ao momento do volante do Corinthians. Putz, me fugiu agora. O Ramiro. O Ramiro, que com o Carille jogava muito no lado, meio preso, e que no Corinthians está chegando, pisando na área, fazendo até gol. Ô Silvestre, eu não tenho uma pergunta para você, meu amigo. O que eu quero de você é que depois do jogo, porque eu sei que isso não acontece antes, acontece depois. Depois do jogo, você questione a diretoria do Palmeiras sobre o Rony, porque quando nós trouxemos a notícia de que o Atlético Paranaense iria aguardar o Corinthians apresentar a proposta oficial, nas minhas redes sociais veio uma enxurrada de palmeirenses revoltados. Falaram, o Palmeiras tem que retirar a proposta. Pô, a gente tem uma proposta lá e os caras vão ficar aguardando a do outro. Vai ser a última opção? O Palmeiras fica correndo o risco do quê? Eu fiquei até agora esperando para no final você ainda fechar com o Corinthians. Então tem muito palmeirense bravo, indignado, cobrando o Gagliotti. Então eu queria você, se puder, ir atrás dessa informação aí no Pacaembu, de saber qual é a posição do Gagliotti, porque eu sei que ele está sendo pressionado quanto a esse caso aí. Sem dúvida, faz parte da nossa missão, né, Salazar? Agora, o que circula nos bastidores aqui do Pacaembu hoje, desde a hora que eu cheguei, é que está faltando um detalhezinho ou outro para o Palmeiras anunciar o Rony. Que o problema, a bucha, está na mão do empresário do Rony. Vamos apurar melhor essa história. Valeu, Alexandre Silvestre, bom trabalho para você. Amanhã reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. Parece que vai cair uma chuva lá, não sei se só tá ficando escuro ou se vai cair uma chuva, mas bom trabalho para você, Silva. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, o São Paulo encara a Ferroviária daqui a pouquinho, lá em Araraquara. A semana do Tricolor foi um pouquinho diferente do habitual. O São Paulo optou por ficar em Araraquara desde o final de semana. Ontem teve visita do ex-volante Alexandre, campeão paulista em 98. E lógico, rolou a brincadeira por conta da semelhança dele com o Luan. Não conhecia o Luan de perto, né? E hoje eu tive o privilégio. Rapaz, é parecido, mas essa parte do futebol eu vou deixar para ele, porque a pegada do menino é monstra. É um jovem promissor, já teve aí, já mostrou o que ele é capaz, e a tendência no elenco, num clube como o São Paulo, é evoluir. Então eu estou aqui também para torcer por ele, que ele tenha sucesso na carreira e principalmente dentro do São Paulo. Fora de campo, o volante Jusilei não conseguiu acertar a transferência para o Vasco. O problema foi o alto salário. Agora o São Paulo busca outra negociação, já que o jogador está fora dos planos. Para o jogo de hoje à noite, 9h30 contra a Ferroviária, Fernando Diniz vai mexer no time. Alexandre Pato é o mais cotado para entrar na vaga do Elinho, que se machucou.
O São Paulo tenta nessa noite quebrar um tabu diante da Ferroviária. A equipe de Araraquara ainda não perdeu para o tricolor desde que subiu de divisão em 2016. Bom, e agora nós vamos conferir a provável escalação do São Paulo para a partida de logo mais. Olha só, Thiago Volpi, Juan Fran, vocês falaram para tirar o Juan Fran ontem, ó, deixou o Juan Fran. Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo fecham a defesa. Com Tietê, Daniel Alves e Hernanes no meio de campo. Olha lá, de novo Daniel Alves no meio de campo. Na frente, a opção do Fernando Diniz deve ser por Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato. Coitado do Fernando. O Alexandre Pato finalmente tem uma oportunidade. Eu não gosto. Falta de opção, claro. Eu não gosto desse meio-campo com Tietê, Daniel Alves e Hernanes. Eu não gosto do Daniel Alves no meio, ponto. Independente da formação do lado de quem. Eu acho que só ele entende que pode render ali. Mas é uma batata que o. Dizem que faz parte do contrato. Duvido, Chico. No contrato? No contrato, quero jogar no meio campo. Não, isso faz parte pode ter uma conversa e tudo mais. Tá bom, você vai ter oportunidades. Eu acho um baita erro. Que é mais até pelo marketing em si, né? Camisa 10 para justificar. Porque nada justifica. O que você falaria para o Daniel Alves? Aqui, o Chico Lang vai de conselho de pai. Como é que é, Chicão? Como é que você vai falar para ele? Daniel Alves, você já ganhou tudo que você podia ganhar na sua vida. Agora jogue na posição certa e ajude o São Paulo. É isso que eu diria a ele, numa boa. Ele tem que ajudar o São Paulo agora, encerrar a carreira com o pé direito, como encerrou o Ronaldo no Corinthians, jogando de centroavante. Não foi jogar no gol, entendeu? O Ronaldo não foi jogar no gol, foi mas jogar ele não quer ser lateral, vai ser ponta direita, porque ele já foi ponta direita. Agora, acho que na cabeça, tentando entender o que é o Daniel Alves... Ponta direita ele não tem mais velocidade. É que ele quer jogar uma Copa do Mundo. Não dá, mas ele tá muito velho. Eu acho que ele ainda, assim, ele é absoluto na seleção brasileira. Mas a Copa do Mundo é em 2022. Sim, mas o ano passado foi eleito o melhor jogador da Copa América. Mas ainda era mais fácil ele jogar como lateral? Não. Teria menos concorrência? Não, mas a seleção ele vai continuar sendo lateral. Só que se ele ficar jogando de lateral no São Paulo, indo pra lá, indo voltar, ele não vai aguentar. Não, mas aí ele já é uma bucha pro Tite, que eu não sei não. Sim, mas tudo bem, mas no meio ele tem a possibilidade de se poupar mais pensando mas numa como Copa que do o Tite Mundo. vai justificar uma convocação de um jogador que jogou o ano inteiro no meio de campo? Porque na seleção brasileira ele joga de lateral mas e vai começa bem. a complicar o Tite, né? Sim, mas eu acho que esse é o pensamento Estoura dele a bucha no e eu Tite. acho que esse é o caminho. Você acha então que o Daniel Alves tem que jogar no meio para ir para a seleção jogar na lateral? Não estou dizendo isso. Estou tentando fazer a leitura da cabeça dele. O que você acha que o Daniel Alves quer? Para mim, ele tem que ser lateral. Não, mas você quer Eu acho que ele está jogando pelo meio para não se desgastar tanto jogando como lateral indo voltando, que ele não tem mais condição física para se preservar pensando numa Copa do Mundo. Ele sabe que na seleção brasileira ele tem cadeira cativa como lateral. Se o Daniel Alves não tem fôlego para ser lateral, por que você quer pôr ele de lateral capaz de desbancar ele na seleção brasileira? Então, não adianta, não tem. Eu não sei. Eu entendo que se ele jogar uma temporada inteira pelo São Paulo, de camisa 10, na armação, ele vai não vai ter como o Tite. Eu sou capaz de apostar com você que ele vai continuar indo para a seleção brasileira como lateral. Porque antes ele não jogava de lateral, mas ele jogava na ponta direita. Você fala, ele joga na ponta direita, só vou recuar ele um pouquinho. Agora, ele lá no meio de campo, você justificar ele na lateral... Até prove o contrário, frustradas participações na seleção brasileira, ele é titular absoluto na lateral. Chico Lang, é a grande chance do Alexandre Pato mostrar aí um bom desempenho nesse jogo? Mais uma, né? Mais uma grande chance, né? Só falta ele não aproveitar. Ele precisa fazer gol. Ele vai jogar de centroavante e o Pablo caído pela direita, né? Então, quer dizer, o Pablo, na verdade, é o centroavante. Mas o Diniz vai escalar pela direita e o Pato enfiado como centroavante. É a chance que ele tem de fazer gols. Eu, particularmente, não tenho nenhuma surpresa sobre o mau rendimento do Pato. Quando o São Paulo contratou ele, eu já achei um erro, falei, até escrevi nas redes sociais, conversamos bastante na redação sobre isso. O salário dele é um absurdo. O salário dele é um absurdo para o que ele joga, para o que ele tem jogado nos últimos anos. Não entendo que nada justifica o que o São Paulo se propôs a pagar pelo Pato e pelos próximos 3, 4 anos. E a gente vê o São Paulo jogando com 3 atacantes, nenhum dos 3 é o Pato. Quando falta um, entra o Elinho. Mas que tava galera, seguinte, agora vamos pôr o vídeo do WhatsApp do pessoal? Pode pôr na tela. Uma da Gazeta. Eu acho que o Palmeiras empata, porque o Oeste está muito bem. São Paulo ganha. Meu nome é Nelson, sou de Poá. Vai, Corinthians. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Eu sou o João aqui da Zona Sul. Olha, pela qualidade técnica, eu acho que os dois ganham, Palmeiras e São Paulo. Boa noite. Boa tarde, Gazeta Esportiva.
Hoje meu tricolor vai vencer, com certeza. E o Palmeiras vai empatar. Valeu, Anderson de São José dos Campos. Valeu, Anderson de São José dos Campos. Olha, resultado da nossa enquete. A gente perguntou quem que vence hoje no Paulistão. A maioria respondeu nenhum dos dois. Olha os antes aí. São os antes. O Salazar votando aí, ó. Nenhum dos dois com quanto? 30% dos votos. Pessoal... Mas eu votei que os dois iam vencer. Você ficou votando. Entendi. Você ficou, não, aqui você ficou assim nas redes votando. Ó, e é o seguinte, pessoal, a gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje homenageando o cantor Jerry Adriani, viu? Jerry Adriani. Jerry Adriani, que completaria hoje 73 anos. Ele morreu. Esse morreu. Tchau.